Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Dizer que é um imenso prazer estar aqui novamente para continuarmos o estudo desse tema maravilhoso que são os 9 passos para obtermos a verdadeira felicidade. Mas antes de tudo, eu quero pedir a você que deixe a sua contribuição, deixe o seu joinha, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que necessitam ouvir essa mensagem e também eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário. Seu comentário é importante. Através dos teus comentários, eu posso trabalhar melhor essa mensagem e focar também nos temas que é de sua preferência. Então, meu querido, deixa aí pra mim a tua mensagem. Eu adoro ler as mensagens, eu adoro ler os comentários que são deixados e realmente pra mim é uma grande contribuição. Falando sobre esse tema hoje, dos 9 passos para obtermos a verdadeira felicidade, nós estaremos estudando o 4º passo para obtermos a felicidade. E como eu disse a vocês, lá no início, este tema ele foi proposto através de um estudo do maior sermão proferido por Jesus Cristo, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele tem um contexto histórico que é fantástico. E o objetivo de Jesus era levar aos seus discípulos e àqueles que estavam lhe seguindo uma mensagem de constituição da lei de seu reino. Olha que coisa interessante. Era a constituição do reino. Jesus estava falando que para você ser apto a ser um cidadão do reino dos céus, você precisaria de algumas condições. E essas condições, como resultado, você teria a plena felicidade. É maravilhoso o que Jesus ensina. É maravilhoso o seu ensinamento naquele momento em que ele está proferindo esse sermão. E no 4º passo, ele nos diz: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Do que Jesus está falando? Que tipo de fome é essa? Fome de justiça? Fome e sede de justiça? Eu gostaria, meu querido, de levar você ao contexto histórico em que Jesus se encontrava naquele momento em que ele estava proferindo este sermão. Jesus estava sobre um monte, havia os seus discípulos na sua volta, e além dos discípulos havia uma grande multidão. E essa grande multidão era formada por pessoas que eram humildes, pessoas pobres, pessoas que não tinham grandes condições financeiras. E essas pessoas, muitas delas que estavam ali, estavam passando realmente por uma situação de fome, de miséria. E Jesus fita os olhos e não vê apenas a fome física. Jesus vê que dentro deles que existia uma fome também de justiça. Uma sede de que houvesse justiça, porque eles estavam sendo injustiçados pelos grandes. Haviam os poderosos, os ricos, que acabavam, através das suas ações, através até mesmo da sua avareza, fazendo injustiça a esses pequeninos, a esses pobres que ali estavam seguindo Jesus. Então Jesus começa a sua mensagem direcionando ela à situação que aquela população estava vivendo. E olha que coisa interessante, Jesus diz que eles seriam fartos. Jesus faz uma promessa que se eles estavam sentindo fome, essa era uma condição também para entrar no reino de Deus. Mas não era só a condição de ter fome física, não era disso que Jesus estava falando. Era especialmente eles terem em si um desejo, um forte desejo de obter justiça. E Jesus está nos ensinando nesse momento, está nos trazendo através da sua palavra um forte ensinamento para nos tornar aptos a herdarmos o reino de Deus. Ele quer que você entenda, meu querido, que para você ser um cidadão do reino, para você obter a verdadeira felicidade, gozar da felicidade do reino dele, você precisa ser um cidadão justo. Você precisa praticar a justiça em seu coração e ter uma sede forte de sempre realizar a justiça. Veja que o contexto que Jesus estava vivendo naquele momento era que ele estava olhando uma população miserável. Vários daqueles que estavam lhe seguindo estavam passando por fome. E é por isso que Jesus começa esse discurso falando da fome. A fome, essa desigualdade social, ela fere Deus, ela fere o coração de Jesus. Jesus, naquele momento, teve um sentimento de empatia, olhando para todos aqueles que estavam lhe seguindo, vendo a condição miserável que eles estavam vivendo, aonde poderosos
estavam o quê? Estavam subjugando aquela população, tornando elas miseráveis. E isso, nesse momento, faz com que nós tenhamos um grande senso de justiça. E a pergunta que eu faço a você, qual é a situação que você vive hoje? Você vive uma situação miserável? Você vive uma situação de extrema pobreza? Não, eu não vivo. Eu vivo uma situação financeira tranquila. Que bom, meu querido, que você vive então essa situação. Então você está numa classe um pouquinho diferente. Você não faz parte daquela classe que Jesus estava dizendo, né, que sentia fome física. Mas eu tenho certeza que você faz parte de uma outra classe. A classe que deseja o quê? Que deseja obter também a justiça. Você tem fome e sede de justiça, porque não existe quem não tenha sido em algum momento injustiçado dentro desta vida, vivendo esta vida que nós vivemos aqui nessa terra, que é uma terra pecaminosa, uma terra que passa por problemas, e nós sabemos que as pessoas são avarentas, e não só avarentas de forma financeira, mas muitas vezes avarentas também no seu emocional, nas suas atitudes emocionais. Nós sabemos que existem várias crenças limitantes, que muitas delas foram herdadas devido à situação social em que nós acabamos nos envolvendo ou vivendo. E isso é muito importante, nós precisamos quebrar essas crenças limitantes. Lá em Provérbios 23:7 tem um texto que eu gosto muito que diz o seguinte: o homem é aquilo que imagina em seu coração. E isso é muito importante. Talvez hoje você esteja buscando também um pouco mais de justiça social. E eu não sei se isso lhe incomoda, mas é o que Jesus quer que realmente lhe incomode. Quando você olha à sua volta e você vê pessoas passando por situações e condições miseráveis, situações onde as pessoas passam extrema fome, e você e eu, nós somos convidados por Jesus a combater esse tipo de injustiça, a levarmos também um pouco mais de paz e alento a essas pessoas que sofrem pelas injustiças que a nossa sociedade está criando. Onde pessoas avarentas, os ricos, os poderosos, muitas vezes eles esquecem daqueles que estão sendo marginalizados pelas suas próprias ações. E às vezes a gente vê uma situação onde um menino de rua acaba roubando até mesmo para obter o alimento, e nós nos esquecemos que aquela situação foi criada pela avareza dos seres humanos, por aqueles que têm muito, por aqueles que são abastados. E o mais interessante é que Deus constituiu essas pessoas que possuem abundância de recursos, não para elas gozarem desta grande abundância de recursos, mas para elas poderem o quê? Dividir e também aliviar o sofrimento das outras pessoas. E é nesse sentido que Jesus diz que se você tem fome e sede de justiça, você está apto a ser um cidadão do reino. E a condição que isso vai te levar é o pleno gozo da felicidade, a felicidade completa. Quer ser mais feliz? Você quer assentar no teu coração esse sentimento completo de verdadeira felicidade? Então tenha sede, olha que coisa interessante, tenha sede e fome de justiça. Pega essa chave é bem importante. Se você não tiver no teu coração fome e sede de justiça, ou seja, se você não desejar fazer justiça social, fazer com que as outras pessoas que estão à sua volta sejam mais felizes com os recursos que você tem, mas você talvez esteja dizendo, mas eu sou pobre, eu tenho recursos limitados, são parcos. Meu querido, ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa doar. Analisa bem a tua situação e você vai perceber que você tem como contribuir sim. Então, meu querido, nesse dia eu quero deixar essa mensagem para você. Se você realmente deseja ser feliz, tenha um coração totalmente bondoso, um coração totalmente desligado da materialidade, e deseje sim fazer justiça social. Se você fizer justiça, você levar àqueles que mais precisam um pouco de alento, você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Faz esse teste, tenta ajudar uma pessoa que está precisando, e você vai notar que você vai ser beneficiado com aquilo. Um sentimento maravilhoso vai invadir o teu coração e você vai ser transformado por essa atitude. É isso que Jesus quer, uma transformação, uma renovação de pensamento, para que possamos ser diferentes e que possamos também fazer com que outras pessoas possam ter o seu sofrimento aliviado. Fica com Deus, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.